Pai, na tua presença, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando o pastor Richard. Em nome de Essa Jesus. sua mensagem desta manhã, ela permaneceu aberta em nosso coração, bebê. Abençoe. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças e paz a vocês. Graças e paz. Um bênção para estar em casa do nosso Pai mais uma vez, né? Amém. Para adorar a Deus. Amém. Amém. E, é bom quando você tem confirmação da sua mensagem, não é? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Né? Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você feche os olhos. Não durma não, né? Só feche os olhos. Eu quero que você imagine que você é um dos pastores que está com Maria e José no estábulo, olhando para a manjedoura e vendo o bebê recém-nascido, que pesa cerca de 3,3 quilos e tem cerca de 50 centímetros de comprimento. E está dormindo profundamente. Esse pequeno bebê, dormindo profundamente na manjedoura, é Deus encarnado, o grande eu sou que eu sou. Amém. Isaías diz que aquele bebê na manjedoura, pode abrir seus olhos. Isaías diz que aquele bebê na manjedoura tem um nome, que é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E agora, os liberais e os falsos cultos não gostam disso. Eles não acreditavam na divinidade de Cristo. Não atribuam a Jesus a co-igualdade e a co-eternidade com Deus. Eles dirão que Jesus foi um bom professor, uma profeta, mas que não era Deus em carne humana. Bem, quero lhe dizer esta manhã que você não pode acreditar nisso. Você só tem 3 opções em relação a quem Jesus era. Ou ele é um mentiroso, ou um lunático como o complexo de Deus, ou ele é quem dizia ser. Deus encarnado. Irmãos, nesta manhã quero lhe dar 3 razões pelas quais Jesus era quem ele disse que era. Primeiro, Jesus tem todos os atributos do Pai eterno. No Novo Testamento, todos os atributos atribuídos a Jeová no Antigo Testamento são atribuídos a Jesus. Mas primeiro temos o testemunho, o próprio Jesus, em João capítulo 10, versículo 30. Abre sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus diz: Eu e meu Pai somos um. Agora, como já disse, não se pode dizer que Jesus era um bom professor ou uma profeta
especialmente depois de uma declaração como essa. Ou ele era mentiroso, um lunático com um complexo de ideias, ou ele era o que dizer ser. Amém. Então vamos dar uma olhada na prova bíblica que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. O que é que você abre sua Bíblia em Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Assim diz Jeová, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Amém. Amém. Verdade. Esse Deus que está falando como Isaías diz, que ele é o primeiro e o último e não há outro Deus. Não se pode ter dois deuses. Agora, os muitos críticos do cristianismo nos acusam de adorar três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não adoramos. Adoramos um Deus. Amém. Como Paulo diz em 1 Coríntios 8:6, há um só Deus. E Jeová do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento são o mesmo Deus. Agora vamos comparar o que acabamos de ler em Isaías com o João diz em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, versículo 17. Confirmar aqui, temos as referências certinhas. João acabou de ter uma visão de Jesus. E diz no versículo 17, quando ouvi, cai aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, agora, presta atenção, não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Em Isaías, Jeová diz que é o primeiro e o último. Isso mesmo. E que não há outro Deus além dele. Amém. Em Apocalipse, Jesus diz que ele é o primeiro e o último. Amém. Portanto, elas devem ser o mesmo Deus. Isso. Eternidade. Jesus é o eterno. Nunca houve um tempo em que Jesus não o fosse. Jesus é o Filho eterno que repousava no seio do Pai, sem uma mãe, e no seio de uma mãe, sem um pai terreno. Nunca houve uma época em que Jesus não fosse. Lê comigo o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós conhecemos este versículo, Princípio do verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus. Agora, veja o versículo 14. O versículo 14 diz, e o Verbo, a mesma palavra do versículo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Verdade. Abre sua Bíblia com capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João. Jesus está discutindo com os fariseus, os líderes religiosos da época, que não aceitavam que Jesus era o Messias prometido. E eles o acusam de ter nascido fora do casamento. Capítulo 8. Eles não aceitavam o fato de ele ter nascido de uma virgem. Eles continuavam discutindo com Jesus e se gabavam de que Abraão era o pai deles. Agora, veja o que Jesus diz a eles no versículos 56 até 59. Versículos 56 até 59. Achou? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meio-dia. Viu-o, se regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Claro que Abraão já estava morto há séculos nessa época. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas presta atenção agora. Então pegaram em pedras para atiraram nele. Não, por quê? Por que pegaram pedras para apedrejá-lo? Porque ele disse ser Jeová. Eu sou um dos nomes mais importantes para o Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento. Foi o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Nunca houve momento em que Jesus não o fosse. Em santidade, Deus é santo e Jesus é santo. Jesus é o único que nunca pecou. No mesmo capítulo de João que acabamos de ler, durante sua disputa com os fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta no versículo 46. No versículo 46, Jesus diz: quem dentre vós me convence de pecado? Ele está dizendo: há alguém aqui que possa apontar um pecado, só um pecado que eu tenha cometido. No meu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu não faria esta pergunta ao meu amigo, muito menos o meu inimigo. Mas sabe de uma coisa? Não havia ninguém que pudesse. Uma das maiores provas da divinidade de Jesus é sua vida sem pecado. Em segundo lugar, por meio de sua adoração, ele é mostrado como o Pai eterno. Pela adoração que lhe foi prestada, ficou provado que ele é o Pai eterno. Vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler versículos 6 até 8. Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo. E o diabo está tentando fazer com que Jesus o adore, pois Satanás sempre quis ser adorado. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória.
Versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando-me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Jesus diz que você só deve adorar a Deus. Jesus está citando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se Ele não fosse Deus e se permitisse ser adorado, estaria incentivando as pessoas a violar esse mandamento. Não. Vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 9. As mulheres estão voltando do túmulo vazio. E eis que Jesus veio ao seu encontro e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus as repreendeu, falando: não. Lembre-se de que ele havia dito ao diabo que você só deve adorar a Deus. Não, ele disse: não temas, ide avisar os meus irmãos, se dirigiram a Galileia. Olha, o Evangelho de João, capítulo 20. Agora, voltar para o Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 27 e 29. Jesus havia aparecido a discípulos após a ressurreição, mas Tomé não estava presente e não acreditou nos discípulos quando eles disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Jesus aparece a eles novamente e dessa vez Tomé está presente. Veja o que Jesus diz a Tomé e a sua resposta. Versículo 27. E logo Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora, observe o que Tomé diz na resposta no versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Será que Jesus o repreendeu e lhe disse: não me adore, adore somente o Deus, Tomé? Como ele disse ao diabo? Não. Ele não o fez. Veja o que ele diz: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus aceitou a adoração de Tomé como Deus. Finalmente, pelas suas habilidades, ele demonstrasse o Pai eterno. Ele é capaz de salvar. Veja o capítulo 7 e versículo 25a de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Versículo
primeira parte do versículo 25. Está falando sobre Jesus. Por esse também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Falando sobre Jesus, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Agora, irmãos, um homem não pode salvar outro homem. Somente Deus pode salvá-lo. É verdade. Sim. Jesus pode salvá-lo porque ele é o Deus poderoso. E por isso que o anjo disse: você chamará seu nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus significa Jeová salva. Amém. Ele é capaz de subjugar. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21b. Filipenses capítulo 3. Versículo 21b. Paulo nos fala só da força poderosa de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 21b. Paulo nos fala da força poderosa de Jesus, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu amigo, que você tem algum hábito, alguma tentação sobre o qual não consegue obter a vitória, Jesus pode. Amém. Ele é capaz de satisfazer. Você tem alguma necessidade? Tem alguma deficiência? Jesus pode satisfazê-lo. Amém. Falou errado. Né? Veja Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Paulo escreva: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jesus pode satisfazer a necessidade mais profunda que você tem. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Ele é capaz de proteger. Havia 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz: estou certo de que ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Quero lhe dizer, meu amigo cristão, que você não está se apegando a Jesus. Não, Ele está apagando você. Para encerrar, meus amigos, eu gostaria de fazer a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Não é que as pessoas dizem que eu sou. Não faz nenhuma diferença para você que as outras pessoas dizem que Jesus é. A pergunta mais importante é
aqui determinará seu destino eterno é: quem você diz que Jesus é? Lembre-se de que você só tem 3 opções. Só 3. Ele é um mentiroso, é um lunático de complexo de Deus, ou ele é quem diz ser. Irmãos, eu espero ter provado a vocês esta manhã que Jesus é quem diz ser. Deus em carne humana. Amém. E tendo feito isso, provando que Jesus é quem ele diz, que você depositará sua fé nele como seu Senhor e Salvador. Amém. 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 O Senhor te abençoe. Amém.